Olá, muito boa noite, muito boa noite. Estamos aguardando aqui as pessoas serem informadas que já estamos ao vivo aqui com vocês. Nós já temos uma colega que entrou, a Helena já entrou. Muito boa noite para vocês, boa noite, Helena. Boa noite para outra colega que entrou. A gente vai aguardar um pouquinho. A Melissa, que tem o nome mais lindo. Né, Melissa? A Sheila Veloso, boa noite, Sheila. Nilceia, a Isa Atelier, boa noite. Vamos aguardar aí a professora Juliana. Vamos ver se a professora Juliana já está com a gente. A Ana Karina. Oi, Ana Karina, que conversou com a gente a semana passada. Que legal, a Nilceia. Então, você viu, Melissa? Que coisa, que coincidência boa. A Daiane também já tá aí com a gente, né? É, Boa noite, Isa. Boa noite. Hoje a Melissa tá meio dodói. Magda Alves, bem-vinda. Ju Pinheiro, a nossa convidada, acabou de entrar, ela chegou. Hoje a nossa live super, super, super especial. Já vamos vir aqui, vamos aceitar. Vamos lá. Será que não deu certo? Tá entrando. Oi, Olá, oi, Ju! Boa noite! boa noite, gente. Estão me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo. Fala agora. Estão ouvindo? Tá bem a imagem? Tá ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Eu acho que era o meu microfone aqui. Agora eu comprei um negócio chique de botar na mesa para fazer live que fala, né? Com luz, com microfone, só que eu descobri que quando eu boto o microfone, eu não ouço o que a outra pessoa tá falando. Acabei de descobrir. Adoro descobrir essas coisas. Como é que você tá, linda? Conta pra gente. Que cabelos lindos, esse óculos maravilhoso. Gente, não. Viu? Fui arrumar o cabelo para participar da live, para vir toda bonita, né? Eu ia contar que esse cabelo foi feito especialmente para esse momento. Olha que coisa maravilhosa. Olha, ela veio linda para conversar aqui com a gente, né? Mais linda do que nunca, tá com uma expressão assim iluminada hoje mesmo. Olha, muito legal ter você aqui comigo. Quero te agradecer imensamente, tá? Por ter aceito o convite. Assim, ó, eu vou chorar, eu fico muito feliz de partilhar com pessoas que a gente gosta, que a gente desenvolveu coisas juntos, fez trabalho juntos, é sempre bom tá perto, né? Mas, Eu que Juliana, agradeço. você tem que se apresentar e falar um pouco de você. Vamos lá. Quem é a Juliana? O que a Juliana faz? Falei hoje no story que você é empresária agora, tá todo mundo querendo saber como você se tornou empresária. Pois é. Então, hoje eu estou do lado de cá, né? Normalmente eu é que faço a É, entrevista, hoje eu estou do lado de cá. é. Então, eu sou Juliana Pinheiro, eu sou neuropsicopedagoga com muito orgulho. Eu falo que eu sempre me nomeio como neuropsicopedagoga, porque realmente a neuropsicopedagogia ela é um marco, ela dividiu a minha vida pessoal e profissional. Então, eu faço questão de me nomear como neuropsicopedagoga, independente das outras formações que a gente tem nessa trajetória, né? Eu estou na educação há 25 anos, a minha formação de base é a pedagogia. Trabalhei na coordenação de cursos desde a educação infantil, ensino fundamental 1, 2, até na faculdade, tive o prazer de coordenar cursos de pedagogia, licenciatura, trabalhar como docente na pós de neuropsicopedagogia do Sensupeg, desenvolvendo alguns projetos, né, junto com a graduação.
E dentro dessa formação como indivíduo, como profissional, eu fui me descobrindo cada vez mais como a necessidade de mudar o mundo. Porque quando as pessoas perguntavam, né, o que eu queria, eu sempre falava, eu quero mudar o mundo. Eu não quero pouco, eu quero mudar o mundo. E esse mudar o mundo impactando as pessoas. Então, como docente, como coordenadora, eu tive muitas oportunidades de ter esse impacto. Mas hoje, como empresário é diferente, porque a gente tem como conduzir da maneira em que eu sonhava, da maneira em que eu construí e idealizei. Então, há um ano, eu consegui colocar esse sonho, tirar ele do papel e colocar ele em prática. Um aninho, um aninho. Ah, É um ano que você está tocando o projeto, da digamos história. assim, da Stoge. A Stoge é sua, a Stoge é sua marca, a Stoge é uma franquia? Não é franquia, né? Não, é nossa, é minha e dos meus pais. Eu falo que não tem como. Quem mais compra a ideia da gente são os pais, né? Então, os meus sócios é meu pai e a minha mãe. Então, são minhas duas bases aqui que entraram como sócio no projeto. E foi exatamente, a gente fez um ano agora em julho, um ano que a Storge nasceu. É um projeto nosso, tanto que o nome Storge, ele é o amor do grego, é o amor familiar. É aquele amor natural que vem do pai para a prole. Então, quando nós escolhemos esse nome, foi exatamente pensando nessa base da família como a base para desenvolver um projeto da neuropsicopedagogia, sendo um elo de conexão da família com o desenvolvimento cognitivo, motor, social, emocional das crianças. Então, a gente criou a Storge para esse envolvimento, trazendo esse projeto. Então, a gente tem alguns projetos extras, além do atendimento clínico, além do atendimento clínico individualizado, do atendimento neuropsicopedagógico. E a gente vem crescendo cada dia mais, crescendo devagar, com base. E que eu acho lindo é que a gente vem crescendo com essa base, porque a gente não tem essa vontade de crescer desesperadamente para não perder a cultura, a essência, esse olhar amoroso que nós temos, acolhedor, humano do nosso atendimento, né? Então, isso tem feito muita diferença de poder impactar na vida das pessoas que passam, das famílias que passam pela gente. Que legal! Eu já vi que o Fabrício chegou, já elogiando a sua mãe, o fã número 1 dela já está aqui. A gente sabe. Eles dois né? Que legal. Ele é sempre muito carinhoso aqui com a gente também. A minha mãe também é neuropsicopedagoga, né? Ela também foi aluna do Fabrício, foi aluna de vários professores da neuropsicopedagogia. Ela foi da segunda turma aqui em Cascavel. Eu fui da primeira, ela foi da segunda. Porque assim, eu imagino, na semana bem em outubro, a gente trouxe a Ana Lúcia. Então, a Ana Lúcia, ela tem o atendimento clínico, mas ela é uma pessoa mais da área institucional. Você vê que quando ela fala, ela dá muito exemplo da vivência educacional. Na semana passada, a gente trouxe a Ana Karina, que está aqui te assistindo também, tá? Uhum. E ela tem clínica há 12 anos, só que ela contou que ela abriu como pedagoga primeiro e faz há 5 anos que ela atua como neuropsicopedagoga, que foi um divisor de águas. E hoje você está vindo com uma história que é diferente das duas, tá? Hoje você está vindo com uma história que é contar assim, você é uma pedagoga, descobriu a neuropsicopedagogia, e a partir dali você já trabalhava com a clínica, mas está agora realizando um sonho que vem de pai para filho. E nesse lugar eu ia te perguntar, a sua mãe trabalha com você dentro da Storge, como neuropsicopedagoga também? Como você tem equipe multiprofissional, multidisciplinar com você, tá? Só posicionando uma colega que chegou agora,
Isabelle, a gente está fazendo o projeto História de Vida com Neuropsicopedagogia e estamos aqui com a professora Juliana Pinheiro, tá bom? Então, Juliana, conta pra gente um pouco disso. Como é que foi esse sonho? Porque vai ser diferente, né? Se você tiver uma equipe multiprofissional, vai ser uma atividade diferente para quem está começando na neuro e quer entrar nessa jornada com outras parcerias, é muito bacana, né? Uhum. Então, na verdade, a gente não montou uma equipe multi, nós formamos uma equipe de parceiros neuropsicopedagogos. Então, nós só trabalhamos com a neuropsicopedagogia lá dentro da Storge. É só o olhar neuropsicopedagógico e o atendimento clínico. Então, eu tenho hoje 3 parceiras que atendem com a gente. Só que o que eu fiz de diferencial foi estruturar uma metodologia. Então, dentro da minha história, dentro do meu olhar com a educação, com o aprendizado dentro da neuropsico e também com a minha trajetória, porque eu já tinha aí 5, 6 anos de clínica dentro da neuropsicopedagogia. Então, eu montei uma estrutura de atendimento para que todo mundo que atuar dentro do nosso espaço dê o mesmo protocolo, o mesmo atendimento, tenha a mesma entrega e a mesma cultura. Por mais que cada um tenha a sua especificidade, o seu jeitinho de lidar com a criança, a sua forma de interagir com a família, o protocolo é o mesmo. Então, a forma de fazer a sondagem é a mesma, a forma de elaborar o nosso plano de intervenção é o mesmo, a forma de lidar com a sessão, a gente tem a mesma rotina de sessão, então, da hora que entra, faz atividade de aquecimento, faz atividade, dá o feedback, recompensa, tempo em família, a gente tem a mesma rotina toda a sessão. Então, eu estruturei um atendimento para que a gente tenha a mesma entrega e a mesma sintonia. E durante todo o processo, eu dou um apoio e supervisão para as meninas lá. Então, eu faço esse suporte, eu vou nas escolas, eu faço a orientação parental. Então, eu estou sempre muito presente com as famílias. Então, eu converso muito, eu faço a orientação parental, eu trabalho muito com os pais, essas ferramentas parentais para lidar com as crianças. E eu conheço cada caso. Por isso que eu falo que é importante a gente crescer devagar, para que eu possa ter esse olhar, conhecendo todas as famílias que estão lá, para eu dar o suporte para eles também, junto com as meninas. Então, fazendo esse englobar aí junto com todos, né? Então, a gente monta, eu falo muito que a gente monta uma força-tarefa. Juntar todo mundo em prol daquela família que chega, em prol daquela criança ou daquele adolescente, para dar o máximo para eles. Beijo, prof. Neuza, linda. Então, eu estava vindo ali agora, a Neuza entrou, já deixou um beijão aí para nós, mais pessoas entraram, a Thaisa, outra Juliana entrou também. A gente tá com uma audiência boa, hein, Juliana? Também. E é gostoso, né? Eu adoro live por isso, que é uma troca tão gostosa, né? Então, assim, o diferencial foi realmente ter montado esse protocolo, sabe? Ter feito essa estrutura. Demorou, porque assim, agora com um ano que a gente foi testando e ainda está em desenvolvimento, porque a gente testa uma coisa, vê o que funciona, o que não funciona. E até interessante que as meninas que estão lá, muitas foram minhas alunas, né? Que estão lá comigo. E elas falam que às vezes parece aula de estágio, porque é exatamente usando o que funciona, o que não funciona, e a gente vai... Porque a nossa rotina, mas para fazer uma coisa fluir bem com eficácia, né? A gente dá uma entrega legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque assim, quando a gente trabalha no curso de neuro, né? Depois eu quero saber também como você conheceu a neuro, como a neuro chegou na tua vida, tá? Mas já que a gente está falando da Storge, dessa história linda, né? Desse nome maravilhoso aí, que vem do grego, né? Que fala desse elo de amor entre, né? A família, os descendentes. Quando a gente trabalha, eu coloco para os alunos que, como neuropsicopedagogo clínico, muitas vezes você pode optar, você não precisa trabalhar com avaliação e intervenção.
Você pode ou escolher pela avaliação e trabalhar só com avaliações, ou se tornar um neuropsicopedagogo clínico especialista em avaliações, ou ser um neuropsicopedagogo clínico só focado em intervenções. Recebe já a avaliação que veio multiprofissional, com o diagnóstico fechado, e trabalha em intervenção. Na sua clínica, como que você falou que fez um método, que estruturou um método, como isso ficou estruturado? Porque você disse que acompanha todos os pacientes, então eu imaginei que de repente cada um pega o processo completo do paciente, né? Como é que você viu isso? Porque agora eu fiquei curiosa. Como é que você pensou nessa cabecinha aí, né? Toda. É porque a gente realmente, nós somos especialistas na intervenção, nós não fazemos avaliação. A gente trabalha com a intervenção, com o processo realmente da intervenção neuropsicopedagógica. Então, o que nós fazemos é uma sondagem quando a criança chega, e aí a gente estruturou um processo de sondagem, mesmo que ela tenha uma avaliação, para que a gente entenda como a criança funciona, porque passar pela avaliação é muito importante para desenvolver o raciocínio clínico, né? Então, quando a gente vê a criança executando os testes, executando as tarefas, ajuda a construir o raciocínio clínico. Então, o que a gente fez? A gente construiu uma sondagem, são as quatro primeiras sessões, que é para a criação de vínculo e a estrutura desse pensamento com tarefas de execução, pedagógicas, de jogos, de memória, de percepção, em que faz com que eu consiga observar essa criança em ação, para eu entender esse comportamento dela na ação, mas sem precisar ser uma avaliação com a aplicação de teste. Se a criança já tem uma avaliação, se ela já veio com uma hipótese levantada, eu vou entrar em contato, vou ter esse relatório, vou entrar em contato com a equipe vou levantar essa investigação, vou juntar com essa minha percepção e monto o meu plano de intervenção. Se ela não tem, durante essa sondagem, eu vou observar, aplico os rastreios, aí a gente tem os testes de rastreio que a gente faz com a família e com a própria criança, e se levanta alguma suspeita, a gente já faz o encaminhamento após essas 4 sessões. Aí a gente já faz encaminhando para avaliação. Entendi. Entendeu? Porque normalmente a gente tem o princípio da neuroclínica, até no Código de Ética, partindo do processo de avaliação, né? Me parece que tem uma questão mais pedagógica, talvez psicopedagógica no início, depois vá para uma intervenção, para a especialidade da intervenção neuropsicopedagógica. É uma proposta realmente diferente. Mas agora conta um pouquinho pra gente, como que a neuro chegou na tua vida, Ju? Como que você olhou para a neuro e você decidiu assim, isso eu quero para mim, isso eu quero para minha vida? Então, na verdade, assim, porque o que acontece? Quando eu me formei na pedagogia, já tinha esse desejo de entender como a aprendizagem acontecia, entender as dificuldades de aprendizagem, porque eu vim para a pedagogia por uma questão minha, pessoal, de dificuldade de aprendizagem, que eu tive lá na infância. Então, eu queria trabalhar com as crianças com dificuldade de aprendizagem, no processo de orientação. Eu não queria sala de aula. Eu queria orientar, trabalhar nesses ajustes. Mas eu queria entender por que essa dificuldade acontecia, onde estava, porque só parte pedagógica eu via que não funcionava. Não funcionou comigo. Eu sentia que tinha mais, né? Não era só um desejo, não era só um querer. E quando eu formei, eu procurei muita especialização e não tinha. Estava na época da psicomotricidade, na época todo mundo fazendo psicopedagogia. A psicopedagogia, para mim, não me respondia essas questões também, por ser muito subjetiva. Fiz psicopedagogia, tive o prazer de fazer com a Alicia Fernandes. Ela vinha 2 vezes ao ano no Brasil. Eu fazia lá em Brasília, né? Não, aprendi muito com ela, mas era no subjetivo, ela não respondia as minhas questões que mais pulsavam sobre o aprender mesmo, sobre o desenvolvimento cognitivo das crianças, né?
E eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes escolas em Belo Horizonte, em escolas internacionais, onde a gente tinha 2 currículos paralelos, o italiano e o brasileiro. Então, assim, eram muitas questões que se levantavam para mim, principalmente no bilíngue, que eu não conseguia responder com os cursos que eu tinha. Quando eu vim para Cascavel, eu parei de trabalhar durante 2 anos, porque eu cheguei em Cascavel, comecei a trabalhar e tudo, e logo engravidei do Arthur. E aí o Arthur tinha muito refluxo, muitas dificuldades, aí meu pai me propôs de eu ficar, então, 2 anos, até o Arthur completar 2 anos e ir para a escola, de eu ficar em casa. Nunca Sim. consegui ficar em casa, né? Parada. E aí minha mãe começou a investigar os cursos de neuro. Minha mãe começou a ouvir falar e até que ela chegou no SensoPEG. Quando ela entrou em contato com o SensoPEG na época, eu nem lembro mais quem era que era responsável pela parte comercial, falou que não tinha em Cascavel, mas propôs para eu ser a gestora. Então, que eu seria a gestora e traria o curso para cá. Aí eu estava viajando, quando eu cheguei, eu falei, então tá, vamos embora. Não conhecia ninguém na cidade quase. Ninguém, eu tinha recém mudado para cá. Aí eu falei, quer saber, vamos lá. Para eu fazer esse curso, eu sei que eu batia na porta da casa das pessoas. Eu fiz matrícula dentro de casa. Eu ia na casa e pedia, por favor, vamos fazer. E era um curso, isso há 10 anos atrás, que ninguém nem sabia o que era neuropsicopedagogia, né? Isso é 10, verdade, ou porque mais assim, de ó, 10. vamos pensar. É mais de 10. O SensoPEG tem 15 anos, né? A neuropsicopedagogia e o SensoPEG começaram meio que juntos, então a gente tem 15 anos de neuropsicopedagogia. Eu lembro, quando eu vim para São Paulo em 2012, eu acho que você não estava recém chegando no SensoPEG. Então deve fazer aí uns bons 10 anos tranquilo. E vender É. neuropsicopedagogia naquela época era muito difícil. Muito difícil. Eu lembro que no Paraná, inclusive, a gente vendia muito associado à educação especial inclusiva, porque era aceito o diploma para trabalhar nas salas de AE, né? Da neuropsicopedagogia e educação especial inclusiva, porque não tinha clínica, entendeu? Sim, e eu Então, lembro assim, disso. E assim, agora eu tive uma sorte que eu agradeço muito as meninas que fizeram a primeira turma comigo. E uma das pessoas que mais. Marlene, do Colégio Expressão aqui de Cascavel. Porque a Marlene abriu o colégio para a gente. Ela não só veio fazer a especialização com a filha dela, como ela começou a alocar o espaço num valor bem mais barato, porque a gente tinha dificuldade de encontrar o local. Então, ela colocou o local num valor mais em conta para a gente conseguir. Ela abria para a gente, ela cedia espaço. E aí, logo depois, veio o Friends, né, com a Larissa. A Larissa trouxe o Friends para a gente. Nós fomos a primeira turma no Brasil a fazer o Friends. A Marlene cedia as salas sem custo nenhum para a gente fazer os nossos estágios. Então, assim, a Marlene foi uma grande parceira no início para a gente conseguir fortalecer a neuropsicopedagogia aqui. E dali a gente começou, porque na segunda turma eu já não tive tanta dificuldade, porque já vieram as amigas do pessoal da primeira turma para a segunda. E assim foi. Tanto que na terceira turma já não fui eu que fiz a gestão, eu já tinha passado para a Sol. Eu já falei com a Sol, ó, vou para a clínica, já estou com meu diploma, vou trabalhar, que era o que eu queria. Eu falei, agora eu passo a gestão para você, porque eu não nasci para vender, não quero vender, não, vou passar para você. E a Sol assumiu, até há pouco tempo era ela, né, aqui em Cascavel. sim, mas ela ainda tá dando um apoio, eu acho, pro Marcos, né, que tá em Cascavel agora. Eu acho que ela tá dando esse apoio ainda pro Marcos, não tá totalmente desvinculada, né? Foram 11 turmas, 10, 11 turmas de É, neuropsicopedagogia já aqui em Cascavel. deu uma travada que eu não consegui ouvir a tua última frase. Não, eu acho que foram umas 10 turmas, eu acho que de neuropsicopedagogia aqui em Cascavel já. Sim, sim, sim. E aí, depois desse tempo, então, você foi para a clínica, mas aí você não trabalhava com.
um negócio teu, era você Não. trabalhava numa locava a sala, como é que funcionava? Isso, aí eu locava a sala e fazia o processo, avaliava um paciente, né? O primeiro ano era pouquinho, então assim, eu ia para lá, eu falava com a minha mãe, não, enquanto o Arthur está na escola, eu vou ficar lá, nem que seja só para estudar, eu vou ficar lá na sala sozinha. E ficava lá sozinha, sem ter paciente, sem ter nada, né? Mas demorou até começar a fazer as pessoas gostarem, voltar, trazendo mais paciente e ter esse fluxo, né, de indicação. Uhum. É, o começo é mais assim, né? A gente precisa também encontrar formas de se colocar dentro do mercado onde você está, passar nas escolas, conversar um pouco com as pessoas. Eu imagino que você trabalhou com duas novidades em Cascavel, o Senspeg novo e a neuropsicopedagogia nova. Então tinham duas novidades chegando na cidade, né? Era um duplo convencimento. Você tinha que convencer alguém a se matricular numa instituição nova e, além disso, tinha que se convencer a matricular num curso inédito, num curso novo que tinha acabado de nascer. Então, realmente foi um desafio. E quando você vai para Mas a para clínica, então, isso, como você falou, não pode, pode porque falar. você falou assim de convencer, isso eu usei muita estratégia das palestras gratuitas. Eu usei muita palestra gratuita nas escolas, eu ofereci muito treinamento para professor gratuito, não só aqui em Cascavel, mas no municípios em volta. Eu viajei muito gratuitamente para os municípios, fazia treinamento para pais nas escolas, me oferecia para estar fazendo, e entrevista na televisão. Eu encontrava uma repórter, eu falava, quer uma sugestão de pauta? Já que é uma sugestão, e levava os professores do Sensupeg também. Vinha o professor do Sensupeg, eu mandava sugestão de pauta. Você não quer falar sobre tal tema? Tá vindo o professor tal, mandava o currículo do professor. E aí eu conseguia que eles estivessem sempre na mídia, falando sobre a Olha, neuro, gente. essa estratégia é muito interessante. A dica das palestras gratuitas é interessante. A sugestão de pauta, escrever também é interessante, né? Gostei muito dessa ideia do currículo dos professores já para mostrar na cidade que está chegando aí, né? E agora nós temos uma telespectadora de honra aí, professora Juliana. Você conseguiu trazer ela, hein? A professora Rita Russo está aqui com a gente. Obrigada pela presença. Ó, tá a Neuza, tá o Fabrício, tá a Rita, tá o Ajade, tá a Ana Karina, né? Então, assim, só gente boa nessa live, hein? Ai, lindeza, né? Tá brilhantando aqui o canal. Que legal. Meus professores do coração, né? Eu falo que se a gente consegue hoje, assim, toda a parte, a base que eu tenho da neuro são os meus professores, são eles. E até hoje, né? Quantas vezes é Fabrício que me manda, é Rita, e a gente vai mandando recado, eles que ajudam e que dão suporte, porque é a base, é a orientação. Os professores que eu tive na neuro, meu Deus, são minha referência e vão ser sempre, porque é onde a gente aprende todo, faz o alicerce, e a gente vai buscando conhecer, estudar mais, com certeza, mas o alicerce são eles são a Se base que a tornam gente tem. nossos, por mais que eles se tornam nossos colegas de trabalho, serão eternamente nossos profs, né? Eu Com sempre certeza. digo isso, né? E assim, existem alguns que a gente tem uma relação mais próxima, outros não, mas sempre fica aquela coisa, né, de fui aluna dela, né? Fui aluna da Profital, fui aluna do Profital, sempre fica isso, né? E aí, então, agora, Ju, conta para mim. Você falou desse trabalho em Cascavel. Eu lembro de uma vez que eu tive aí em Cascavel, num evento muito legal que foi.
acho que a Sol, né, que organizou. Eu lembro que foi com um grupo do pessoal, de pais, inclusive, que são muito fortes na causa do TEA, que tem a associação que. E eu lembro de uma palestra sua sobre TEA. Você Uhum. também se especializou no trabalho com TEA? Conta para nós como é que o TEA chegou na tua vida e se ele ainda continua, né? Porque eu lembro disso, você deu uma palestra muito legal sobre esse tema. E transtorno do Uhum. espectro autista, né? Pelo que a gente tem percebido, as pesquisas têm demonstrado que tem crescido o número de diagnósticos, e aí a gente sempre tem essa curiosidade. Você também Uhum. atende TEA nessa clínica? Você juntou neuropsicopedagogia com TEA? Como é que ficou essas duas paixões coexistiram ou você optou por uma delas? Assim, agora eu, Angelita, te tietando, assim, agora. Não, assim, o TEA sempre esteve presente desde a minha questão, quando eu nem sabia que era TEA, quando eu estava lá na coordenação e que apareciam as crianças, às vezes com estereotipias, com comportamentos diferenciados, e a gente não tinha um nome para eles, né? Ainda não se sabia que era autismo. Mas eu lembro, e eram assim, questões que me incomodavam muito de eu não saber como lidar, eu não ter ferramentas para ajudar. Eu lembro casos muito específicos que passaram, que hoje eu falo, meu Deus, se eu tivesse conhecimento, como eu poderia ter ajudado essa criança? São crianças que eu lembro o nome da família, porque me marcaram de eu não ter a ferramenta naquele momento para ajudar como eu poderia. Então, sempre passaram pela minha vida. E é um tema que, além de eu estudar muito, sempre chega. Eu falo que, assim, por mais que a gente... O nosso foco na clínica é trabalhar aprendizagem e desenvolvimento. Então, toda a parte de desenvolver as aprendizagens, as estratégias de aprendizagem, a parte da estimulação das habilidades cognitivas. Então, a gente não tem um foco de trabalhar com o TEA, mas a gente trabalha com os transtornos do neurodesenvolvimento, a gente tem uma proposta de estimulação, mas sempre a maioria dos nossos pacientes são pacientes que estão dentro do espectro. É incrível, sempre é espelho. Então, a gente tem a especialização, a gente tem bastante estudo. Eu desenvolvi esse ano uma cartilha que está linda, para as escolas, porque a gente tem muito desafio com as escolas, com as adaptações, de como adaptar realmente a escola, mas adaptar não só num sentido inclusivo, propriamente dito, mas adaptar amorosamente o olhar, a estrutura do ambiente, a estrutura da sala de aula, dos colegas, né? Então, assim, como realmente acolher essa criança, entendendo como ela processa, como ela elabora, como ela aprende, como ela sente as situações, desde a questão sensorial até os processos de aprendizagem, até todas as questões dela. Então, a gente fez uma cartilha que tá bem bacana, bem A completa, gente quer os pais conhecer essa gostaram muito. cartilha, hein? Você vai A gente... prometer que você vai, quando você publicar no seu Instagram, você vai me marcar para o pessoal do nosso Instagram aqui conhecer também, tá? Porque eu fiquei muito interessada. Porque realmente informar a escola sobre isso é muito importante, você tem razão. Porque é o ambiente onde eles se encontram até durante muito mais tempo do que dentro do consultório com você, né? Então, Sim. essas pessoas estarem bem orientadas é importante. Você viu aí que chegou mais um fã, tá? Você Ah, viu que prof, tá chegou? mandando eu registrar. Pois é, prof. Eu vou mandar para vocês verem, para vocês darem uma olhadinha na cartilha. Ficou bem querida mesmo. Não vi não quem chegou. Ah, o Chegou mais Nelson. um Ai, fã é um querido. nosso, o Nelson, fã, né, dizendo que veio acompanhar a gente. Seja bem-vindo, Nelson. Que bom tê-lo aqui. Agora nós estamos interdisciplinares, porque ele é o gestor dos cursos de enfermagem, né, de alguns cursos de enfermagem. Então é muito bacana. E ele me Ó, ajuda tanto. Ele, nas questões com meu avô, ele me ajudou, me deu tanto suporte lá em São Paulo, me deu um monte de orientação, porque eu peço socorro para ele quando eu passava. Agora, meu avô partiu, então, mas ele me ajudou bastante. Obrigada em público, Nelson, pela ajuda, viu, viu? Nelson? Agradecida aqui em público.
Na internet. Olha que É, bacana. Mas ele é um mas querido mesmo. Mas isso que é legal, o Senso Pega, a gente forma realmente uma família, né? A gente fala que assim, a gente se conhece, todo mundo de todos os estados, de todas as regiões, e é um suporte que a gente sabe que um conta com o outro, né? Isso é muito legal. Olha, ele tá querendo marcar um café com você aí, hein? Mas, Ju, Como- essa cartilha, eu acho que a professora Rita falou uma coisa importante. O registro desse conteúdo, tá? Porque Uhum. a gente está vivendo numa era em que as pessoas estão se apropriando da construção das outras, né? E, de certa forma, isso não é legal. A gente passou por situações que a gente viu que material do Senspeg está dentro de livro, material que foi construído para professor, isso não é bacana, né? Uhum. Não é bacana. Então, registra mesmo, mas assim, quando ele tiver bonitinho, compilado, que você, não sei se você já lançou, se você vai lançar, convida a gente para o lançamento, que a gente quer conhecer o material. Já tem gente aqui que se interessa, porque é sempre uma temática que as pessoas têm dúvidas. Então, tudo que vier vem para somar. Deixa eu te perguntar. Eu vejo às vezes, porque eu acompanho a Storge, né? Agora que eu entendi, então, o sentido dessa palavra, para mim ficou assim marcado. É lindo, né? Eu sempre vejo assim, fotos de vocês estudando juntos, fotos. Como é que funciona? Você falou que faz a supervisão. Como é que funciona isso? Você pode contar um pouco para a gente disso, assim? Porque além de você ser neuropsicopedagoga clínica e atender os teus pacientes, você administra o espaço e ainda faz a supervisão. Então, quer dizer, você como neuropsicopedagoga desempenha três ocupações, né? Num mesmo lugar. É importante dizer isso, porque muitas vezes quando a gente vem recém-formado, a gente não tem essa noção. Então, conta um pouco dessa experiência aí pra gente, como é que é isso para você hoje, assim? Sim, a gente faz, a gente estuda os casos, a gente orienta as meninas no pensamento clínico, a pensar como cada paciente. A gente faz de estudo de caso mesmo. Então, a gente procura estar reunindo, eu reúno individualmente com elas, para que elas possam estar me passando cada situação, e de tempos a gente reúne o grupo para pegar um caso específico e compartilhar no grupo, para a gente também crescer junto e poder estar trocando essas informações. A gente tem todo um sigilo, todo um comprometimento das pastas e tudo, mas a gente tem essas trocas que a gente trabalha em equipe mesmo para a gente poder crescer um com o trabalho do outro. Então, eu faço esse trabalho com elas, desse crescimento ali da supervisão. Uma outra coisa que a gente ainda está desenvolvendo são os cursos, as palestras. Então, eu ainda tenho agora uma outra vertente, que são as palestras e cursos online, que a gente vai começar a partir do ano que vem. Vamos lá. Olha quanta coisa que você faz. Deixa eu ver se eu entendi. Administra, atende, supervisiona e ainda desenvolve os cursos de desenvolvimento. Então, quer dizer, Isso. são quatro produtos diferentes que você está desenvolvendo a partir do teu conhecimento neuropsicopedagógico e do momento que você resolveu empreender em neuropsicopedagogia. É isso que eu Uhum. entendi? Porque eu tô assim, muito feliz de ter ouvido isso tudo. Olha quanta possibilidade, sabe? Porque aqui vem muita gente perguntar, mas o que que eu faço? Eu tô formada, como é que eu... Ju, conta tudo isso pra gente, porque esse último aí, então, é um quarto trabalho dentro com a neuropsicopedagogia. Sim. E junto com as meninas, além do atendimento clínico, tem um projeto que está começando. A gente está fazendo ele bem pequenininho ainda, testando ele, mas chama Aprender a Aprender, que é trabalhar com as crianças as técnicas de ensino. Ensinar a criança a estudar. Porque uma das coisas que mais me chamava a atenção, e aí até como professora de estágio, todas as regiões que eu passei, era a dificuldade da criança de aprender a estudar,
ter as habilidades cognitivas e metacognitivas desenvolvidas. Então, ter essas estratégias bem trabalhadas. E dos pais terem a orientação de como fazer isso. De como sentar com a criança, de como organizar o ambiente, de como mediar uma tarefa, de como seguir, até onde eu dou suporte, até onde eu solto, se ele precisa de autonomia, porque eu vejo muito assim, já está com 10 anos, tem que fazer sozinho, mas às vezes a criança ainda não sabe, não dá conta. Então, como orientar esse pai, até que idade que ele precisa? Então, esse projeto, a gente está construindo ele aos poucos. Tem uma criança, aí a gente vai testando, vamos mediando, e é um projeto que eu tenho ele em mente para o ano que vem a gente ir crescendo cada vez mais. Então, a gente agora vai ter mais uma colaboradora que está aqui com a Sheila, linda, muito organizada, que vai vir para a nossa equipe para exatamente ir ganhando corpo para a gente estruturar essa metodologia e formar ela de uma maneira que a gente consiga dar resultado para a criança e para a família, nessa aprender a aprender mesmo, para ela ter efetividade no estudo. Não é um projeto dentro da estimulação, não é uma intervenção neuropsicopedagógica, mas é usando as estratégias de aprendizagem, as estratégias cognitivas e metacognitivas. Paralelo a isso, normalmente, o meu objetivo é trabalhar com crianças que fazem a intervenção. Então, se ela vem uma vez por semana na intervenção, ela vem 2 vezes no aprender a aprender. E aí a gente complementa a intervenção com a aprendizagem das estratégias. Isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, pode se tornar até um projeto pedagógico, junto Sim. da neuropsicopedagogia, né? Do trabalho de intervenção. Eu não sei se você tem a mesma opinião que eu também sou formada em pedagogia. Muita gente pergunta, precisa ter psicopedagogia para fazer neuropsicopedagogia? Precisa ter psicologia para fazer neuropsicopedagogia? E a gente diz não. Você, como pedagogo, a pedagogia é um curso que você tem pré-requisitos para entrar nessa formação e ter a sua clínica, né? A gente olha muito, a gente da pedagogia, eu me incluo nisso, a gente às vezes se acha um pouco menos do que as outras profissões e que não tem essa capacidade ou que não teria essa condição de conduzir um trabalho clínico, porque o aprender a aprender, ele é um trabalho clínico, pelo que você está falando, né? Ouvindo aqui de você, um trabalho clínico de cunho pedagógico, né? Porque até vai entrar na vida das famílias com essa questão da organização do estudo. Eu me lembrei Sim. que a gente tinha uma oficina de habilidades de estudo numa escola que eu trabalhei em Joinville, né? Que eu fui coordenadora, a gente tinha as oficinas de habilidade, a gente tinha uma oficina que fazia isso, que era uma pedagoga que conduzia. É um projeto lindo e olha, super sucesso. Foi uma escolha muito assertiva, porque tem tudo para dar certo, né? Nossa, quanta coisa. Ju, eu assim, Aí ó, nossa. eu não imaginava por que que às vezes a gente ia conversar com ela, ela não tinha horário para dar aula. Agora eu entendi. Porque eu tive o coração apertado, eu tive que deixar um pouquinho, né, as aulas, porque realmente é muita ideia, como diz minha mãe, a cabecinha tem muita ideia, né? Então é muita coisa para organizar por enquanto. Mas eu acho que a questão é gerenciar isso, porque depois que a engrenagem vai rodando, as coisas vão fluir. E aí a gente consegue só ir ajustando, né? E Fazendo você os ajustes. teve a ajuda de alguém para fazer um planejamento estratégico? O que que você aconselharia as pessoas? Buscar essa orientação para ajudar no planejamento? Porque assim, eu vejo por mim. Hoje eu tenho um grupo de pessoas que me dão orientações, consultoria. Eu participei contigo na live, eu vi que você tem uma pessoa que conversa contigo, pede material. Quer dizer, você tem hoje uma gestão de uma equipe que a pedagogia ou nem a neuropsicopedagogia nos deu esse conhecimento para fazer essa gestão, nem essa experiência, né?
Então, acredito que você deva ter buscado alguma formação. Como é que foi isso? Como é que foi esse teu trabalho nesse sentido? Como é que foi essa trajetória aí? Então, na verdade, assim, eu caí no empreendedorismo de paraquedas, porque eu não pensava em empreender. Eu nem achava que eu era capaz de empreender. A verdade é que a gente, enquanto profissional liberal, a gente acha que não nasceu para ter CNPJ, né? E como eu ainda sou filha de militar, meu pai tinha mais medo ainda de CNPJ. Ele achava que ia ser um fiasco. Só que eu entrei para um grupo de network no meio da pandemia. Naquela confusão de pandemia, dificuldades e tal, eu entrei para um grupo de network. E nesse grupo são profissionais de todas as áreas. E eu fui aprendendo muito com eles, porque tinha profissional de gestão, profissional de liderança, profissional de outras áreas. E junto comigo foram alguns da minha área, porque eu levei psicólogo, a neuropsicóloga, levei nutricionista, e nós começamos a ver que, poxa, não é assim, a gente também pode. Então, eu participei de um projeto que chama Propulsão. Eu sempre falo dele aqui, para quem mora aqui na região, porque o Thiago e a Fábio foram um alicerce realmente para a gente abrir a Storage. Porque o slogan dele é assim, a gente arruma a casa da sua empresa. E é exatamente isso que eles fazem. Eles me deram, antes de eu abrir a Storage, eu fiz o Propulsão. Eu aprendi o que era o meu nicho, qual que era o meu público, o que eu ia fazer, quais os produtos eu iria ter, como que eu ia procurar. Então, eu fui montando toda a estrutura da Storage antes de eu criar o CNPJ. Então, quando eu criei, eu já tinha toda a base do registro da empresa, da logo da empresa, toda a estrutura de profissionais. Nós fizemos uma consultoria financeira, porque quem cuida do financeiro é meu pai. Então, fizemos uma consultoria financeira para organizar isso. A organização de processos, ainda temos muito para aprender, muito mesmo. Ainda tem hora que a gente considera assim, amador em alguns processos, mas a gente teve essa estrutura. Eu acho que se eu não tivesse tido essa estrutura, realmente, aí a gente contratamos a Kelly, que é a secretária que você disse, e ela me ajuda muito, porque ela é muito organizada, uma pessoa que tem essa noção de organização, de cumprir. Então, a gente precisa de suporte. Sozinho, a gente não dá conta. Tem que investir, tem que ter suporte. Né? Tem que saber que eu posso até fazer sozinho, mas eu tenho que começar pequeno, tendo suporte. E a gente começou a Storage também, porque foi na volta da pandemia. Então, até meus pacientes, eu estava com pouco, porque a gente estava voltando. Então, nós começamos com poucos pacientes, bem pouquinho. Então, deu tempo de ir estruturando. Para hoje, a gente dar conta de ter 3 pessoas. Foi a gestação da Storage. Foi isso? A pandemia foi a gestação da Storage, então. Porque a gente conseguiu começar com pouco. Se eu talvez tivesse com a minha agenda muito cheia e já começasse a absorver isso, ia ser difícil. E eu fui aos poucos também transferindo alguns dos meus pacientes para as meninas, porque hoje eu não posso atender na mesma agenda que eu tinha antes. Porque se eu for atender com a mesma agenda, eu não consigo fazer a gestão. Então, eu atendo menos, só alguns casos. Então, aí eu fui transferindo os pacientes, sentindo como eles iriam absorver essa demanda, essa troca de terapeuta. Então, tudo isso foi aos poucos. Eu falo que tudo que a gente faz aos pouquinhos, sabendo o que está fazendo, com segurança no que está fazendo, a coisa vai caminhando também. Né? Não pode ser nada de um dia para a noite, assim. Tem uma base, né? Você constrói uma base consistente, né? Quanto mais não que tenha a ver com ritmo, tem a ver muito mais com qualidade, né? Que você vai se consolidando essa base para ir crescendo. E o que eu achei muito interessante na tua fala, que você falou o seguinte, nós não queremos ser, eu já estou olhando o horário aqui para nós não sermos derrubadas, tá? O que eu achei muito interessante na sua fala é nós não queremos um grande volume,
nós não crescemos, não temos pressa de crescer. Foi mais ou menos isso que você falou, né? Mas nós queremos fazer com qualidade e ganhando essa escala aos poucos. Isso vai dando uma ideia de solidez muito bacana. Então, para a gente, eu digo a gente, tá? Porque eu não tenho ainda, tenho a pretensão de abrir uma clínica, de ter o meu espaço para atender, mas eu não tenho isso estruturado na minha cabeça ainda como fazer. Eu tenho algumas ideias, mas eu não tenho esse caminho. Claro, então quando eu ouço você falando e vendo tudo isso que você faz, eu já começo a me preparar e entender que não é uma coisa simples. Eu preciso me preparar, preciso. Agora você deu a dica de ir um curso para se preparar, da multireferencialidade de outros profissionais que são da área administrativa, da área contábil. O que significa empreender para gente, que você disse que não se via empreendedora, né? Eu também, assim, hoje já me vejo diferente com esse trabalho que eu estou fazendo no Instagram, já estou me vendo um pouco diferente. Mas, assim, não me via como empreendedora, não me via como dona do meu próprio negócio. Mas, assim, você falando, eu confesso que eu estou com frio na barriga. Me quero te dar os parabéns, porque, olha, além de conhecimento, além de experiência, foi coragem. E amor, né? Amor dessa mãe, desse pai, mas muita, muita coragem, né, Ju? Nossa Senhora, assim. E a gente tá sempre à tua disposição para colaborar, como a gente colaborou ali, né? Eu vou indo para os finalmente, porque tá fechando uma horinha, e eu tenho um recadinho no final para dar, que eu deixei em especial para esta live, tá? Que eu vou anunciar aqui um presentinho, um mimozinho para as pessoas, que a gente conseguiu fazer uma parceria. Você também está convidada, tá? Para a semana que vem participar. Mas se você fosse para deixar uma mensagem para as pessoas que vão começar a abrir a sua clínica agora, o seu espaço, o que você falaria, Ju? Depois de toda essa brilhante explanação, de a gente ter atingido mais de 30, 40 pessoas aqui com a gente. Acho que a gente chegou nesse nível. Depois eu vejo com o pessoal. Repetimos o sucesso das outras semanas, com certeza, com certeza. E a gente fica muito feliz, tá? O que você deixaria aí de recado para as pessoas? Porque tem gente que vai assistir isso aqui depois, assistir uma vez, duas vezes, três vezes, né? E vai conseguir levar isso para a vida. Então, a primeira coisa é não desistir. Porque, como eu disse, lá no início, a gente começa, são poucos pacientes que vêm, muitas vezes a gente parece que vai demorar, porque não vai ser de um dia para o outro que a agenda vai lotar, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir com que todo mundo consiga indicar a gente. É um trabalhinho de formiguinha mesmo, de confiança, das pessoas confiarem no seu trabalho, das pessoas verem a seriedade do seu trabalho, o resultado que você dá. E aí isso vai naturalmente, um passando para o outro, os profissionais, as famílias que vêm, mas isso precisa de tempo e persistência. Então, a primeira coisa é confiar, ter persistência e paciência. Esperar, não desistir logo. E uma segunda é a questão de você sentir o que está acontecendo. Eu falo muito lá com as meninas, assim, escuta a resposta que o universo está te dando. Porque, às vezes, a gente também está insistindo em caminhos, em momentos, em situações, e que não é aquilo. E quando a gente abre um negócio, quando a gente... Eu posso dar um exemplo, a gente tentou fazer as oficinas de habilidades, que é uma coisa que eu gosto muito, que não é neuropsicopedagógico, também era uma oficina para trabalhar algumas habilidades, e que não foi. Gastava muita energia, gastava muito tempo, e não estava me tirando daquilo que era o meu foco, que era a neuropsicopedagogia. Então, ouvir isso, ao invés de ser aquilo que eu quero, ouvir a resposta é muito importante, da gente saber, às vezes, dar um passo para trás, observar, para depois seguir em frente. Então, ouvir, ter coragem, confiar e, lógico, continuar estudando sempre, porque a nossa área, a gente não pode nem pensar em não estudar e não se especializar, né? Então, assim, eu acho que o principal é coragem mesmo, vai que dá certo. Persiste, tenha coragem e paciência que vai.
É isso aí. Ouvi hoje uma frase que dizia assim, que o maior patrimônio de qualquer pessoa é o conhecimento, né? Então, o maior patrimônio quando a gente for trabalhar com neuropsicopedagogia é o conhecimento. Muito legal. Ah, pessoal, então, para quem viu o story hoje à tarde, a gente falou que ia ter uma novidade aqui, um mimozinho para vocês, tá? Na semana que vem, a gente não tem live de sexta-feira, tá? Semana que vem é uma sexta-feira que vocês não vão ver a gente por aqui. Por quê? Porque a gente foi procurado pelo Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, tá? Olha só como a gente está importante, hein? Instituto Federal do Ceará, campus Maracanaú, em parceria com um outro local, que é uma sociedade científica, eles promovem um evento que chama IFCE Inclusivo, IFCE Inclusivo, que é um evento que vocês vão poder ter link para se inscrever no meu Instagram, vou postar um evento gratuito sobre inclusão, sobre dificuldade de aprendizagem que eles fazem todo ano, tá? E esse ano eles fizeram híbrido, então tem momentos presenciais, mas tem palestras online. E vocês podem entrar e se inscrever em todas as palestras online de forma gratuita e com certificado, hein? Então, para quem aí está fazendo curso, que até precisa de certificado, é uma boa oportunidade. E na quinta-feira, às 16 horas, eu vou estar com uma palestra Neuropsicopedagogia Institucional, Psicopedagogia e AEE, Atendimento Educacional Especializado. Então, a gente fez essa parceria, é gratuito para vocês, vai ficar à disposição para vocês assistirem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem encaminhar para a gente no direct, que a gente faz a ponte com o IFSE, mas a gente vai estar lá com essa palestra com o tema Neuropsicopedagogia Institucional, que daí é a minha área, não é a área da Ju, é mais a clínica, né? Sim. Atendimento educacional especializado em neuropsicopedagogia dentro desse evento, que é anual, é gratuito, gera certificado das 16 às 18 horas na quinta-feira, dia 10. Então, semana que vem, a nossa, digamos assim, que o nosso trabalho aqui vai estar focado nesse evento para contar com todos vocês lá. Participem das palestras online, que tem muita gente boa, tem toda a programação. Amanhã a postagem vai estar por aqui para vocês conferirem, tá bom? Ju, Não. se você quiser compartilhar lá com o pessoal da Storge também para participar, o evento é 9 e 10. 9, 10 e 11, se eu não me engano, são 3 dias. E a gente conseguiu fechar a parceria e hoje de manhã que eu recebi o evento redondinho, então veio no dia da sua live como um presente para todo mundo, né? Com Adoro presente. certeza, um presente para todo mundo. E quero te agradecer do fundo do meu coração, do fundo mesmo, por ter compartilhado essa experiência aqui, que olha, foi uma aprendizagem sem tamanho, foi muita coisa. Eu não esperava tanta coisa, eu não esperava mesmo, sabe? Parabéns, muito, muito sucesso para você, para o papai, para a dona Elô, que está aqui também assistindo, né? Não sei se seu papai tá, porque eu não sei o nome dele, mas assim, foi uma delícia esse bate-papo, ó. Um beijão para você. No Muito coração. obrigada. Obrigada, Bê. Agradeço muito a oportunidade da gente contar a nossa história, de poder falar um pouco dessa trajetória e compartilhar mesmo para que as pessoas possam aí criar coragem e ir para o espaço clínico, para que tem muita gente precisando, tem muita gente aí precisando dar esse conhecimento da neuropsicopedagogia e nós temos muitos alunos bons do SensoPEG para impactar essas famílias e essas crianças. Então, vamos embora, todo mundo aí para a rua. Pra Né? rua. Ju, ficar com Deus. Todos vocês, muito obrigada pela audiência e por estarem aqui conosco. Tchau, tchau. Semana que vem nos vemos no IFSE Inclusivo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Mas, tchau, tchau, gente. Obrigada.